Olá, amigos. Meu nome é Paula Prado e eu participo da equipe de estudos e trabalhos do Templo Espírita Vicente de Paulo. E é com muita alegria que eu estou aqui para trazer esse tema, que é o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho, ele traz todas as lições do Cristo à luz do Espiritismo, de uma maneira que a gente possa fazer com que as palavras do Cristo, que os exemplos do Cristo não fiquem só nos livros, mas que eles possam vir de bússola realmente para a nossa vida. Por isso que a gente fala que é o Evangelho que traz, o Cristo redivivo, que é aquele que vive em nós, não é aquele só que está lá nas palavras que a gente lê e não consegue aplicar na nossa vida. Esse capítulo 7, dos itens 3 a 6, o nome é Aquele que exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. E eu pensei em trazer esse tema, trazer um pouco assim da nossa perspectiva interior, uma outra maneira de ver o mesmo texto. Eu recomendo que todos leiam na íntegra, porque não tem como, A melhor fonte é a gente ir no Evangelho. Todas as vezes que a gente vê uma palestra, muitas vezes quem está falando está trazendo uma ideia que é pessoal dele, está destacando alguns pontos, mas quando a gente lê, realmente ele clareia muito o que o Cristo pretendia com aquelas palavras. Então eu vou trazer essa perspectiva aí que eu achei que pode acrescentar para nós, eu vou começar com tem duas parábolas e eu vou trazer a segunda parábola porque tem uma lógica no que eu estou propondo estudar, Então, essa primeira parábola vai falar assim: ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe esta parábola. Quando fores por alguém convidado para um casamento, não te sentes no primeiro lugar, para não suceder que seja por ele convidada uma pessoa mais considerada do que tu. E vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá lugar a este, e então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima, e então isto será para ti uma honra diante de todos os mais convivas. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Está em Lucas. E quando eu comecei a estudar esse capítulo, me veio primeiramente pensar em explorar a seguinte questão: por que é que a gente escolhe, por que a gente escolhe os primeiros lugares? O que nos move para esse tipo de comportamento? Que tipo de pensamentos estão por trás dessas nossas atitudes de querer nos exaltar, de querer nos elevar acima das outras pessoas? E talvez eu gostaria de convidar vocês a ir por este caminho, para a gente poder pensar um pouco melhor nessa questão. Então, por que os primeiros lugares, O que significa estar nos primeiros lugares? A gente busca por reconhecimento, o que é uma coisa natural, que as pessoas possam olhar para nós, ver a nossa qualidade, reconhecer o nosso esforço, Mas assim, muitas vezes, igual num casamento, o esforço, as nossas virtudes e tudo, o que tem isso a ver, com o casamento? O que é essa busca por reconhecimento? A gente sabe que o ser humano tem necessidades que elas precisam ser preenchidas, e quanto mais as necessidades básicas delas são preenchidas, que é a necessidade de alimentação, de ter segurança, enfim, quanto mais as necessidades primitivas nossas, as mais instintuais, vão sendo supridas, mais a gente começa a se direcionar para outros tipos de busca, que são as buscas emocionais e, por fim, as buscas que são realmente voltadas para as coisas espirituais. Mas muitas vezes a gente fica muito preso aqui nas primeiras buscas ali, A gente fica muito preso à nossa materialidade. Mas tem uma razão para isso.
E aí eu comecei a estudar essa questão. Essa imagem que eu coloquei aqui no slide das crianças competindo é uma imagem bonitinha que retrata muito como nós criamos os nossos pequenos, né? Tanto os nossos filhos quanto as escolas. Nós temos ainda uma mentalidade que preza muito a competição e muito pouco a cooperação. Então, desde pequenos, as crianças são ensinadas a competir pelos primeiros lugares, por mais atenção, por mais presente, por mais elogios. Mas a criança em si, se nós formos pensar, a criança ela não tem essa noção de quem é mais, quem é menos. Quando o bebezinho nasce, ele não sabe o que é uma comparação. Uma criança não nasce aprendendo a se comparar. Ela vai fazendo isso com o decorrer da vida e com os nossos exemplos, porque intimamente ela não tem esse desejo de competição. Mas veja, quando a gente vai buscar o nosso filho, por exemplo, quando ele nasce, né, no berçário, quantos de nós, inclusive eu, vai lá e fala, nossa, o meu filho é o filho mais lindo que tinha no berçário. Não basta só a gente achar que o nosso filho falou no nosso coração, que a gente teve o nosso amor despertado. Não, ele tem que ser o mais lindo do berçário. E a partir já desse primeiro contatinho, em que a gente já começa a comparar, as comparações daí pra frente elas só se seguem. A competição, a gente pegar qual é a referência do que é bom e do que é ruim, né? Então, vamos pensar que se a gente ainda trazemos esse tipo de pensamento de que a gente tem que ser mais, porque nós também vivemos isso lá atrás com a nossa família. E os nossos pais viveram isso com as famílias dele. Então a gente não olha para a criança como o que ela é e com as virtudes dela. Muitas vezes a gente vai olhar os nossos filhos e as nossas crianças sempre num tom de comparação, que tem gente melhor, que você é melhor do que o outro. A gente vai aprendendo isso, sem contar as nossas tendências passadas, né? Que vai aí, já traz em nós o nosso orgulho, a nossa prepotência, o nosso egoísmo e todas essas coisinhas que a gente tem para trabalhar por essa vida e por muitas outras. A partir desse pensamento e desse sentimento de que a gente vai ser cada vez mais amado, quanto melhor a gente for, a gente vai se desenvolvendo. E aí o que acontece? A gente aprende até, além de competir, a ostentar. Porque se a gente é bom, a gente tem que contar que a gente é bom. Porque o que adianta se eu for bom e se eu não mostrar para ninguém? E hoje a gente vive a verdadeira cultura da ostentação, né? E tem até o movimento que, se antigamente a gente tinha vergonha, era meio que pecado para séculos aí anteriores ficar ostentando, hoje isso é uma coisa comum e é uma coisa até que a pessoa se orgulha de ostentar. Que ela é melhor nisso, que ela é melhor naquilo, né? E nós vamos, a partir então desse tipo de aprendizado, levando para nossa vida adulta. É como se a gente ainda fosse criança. Eu gostei dessa imagem que eu coloquei, porque assim, nós estamos lá na nossa infância, ainda lutando para ter o primeiro lugar. Para quê? Esse reconhecimento também ele vem recoberto de amor, sabe? Eu vou ser mais amado. E tem gente que eu fico admirada, né? Outro dia eu escutei uma pessoa falar perto de mim. Ah, se você for mais bonzinho, o titio vai te amar mais. Eu falei, pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessa. A criança, ela não tem que se sentir amada porque ela tá fazendo alguma coisa. Ela é amada pelo que ela é, porque ela existe. Os comportamentos dela são os comportamentos que a gente vai poder atuar, que a gente vai poder aconselhar, que a gente vai reorientar, mas ela não tá vinculada a ser amada ou não. Porque senão a gente passa a viver essa cultura que a gente tem. Se você tem resultados, você serve para ser amado. Se você não tem resultado, você então vai ser descartado. E isso acontece o quê? Com a pessoa que está doente, com o idoso. Porque a gente quer resultado para poder amar, para poder respeitar. E é uma ignorância, assim,
uma infantilidade da nossa parte, porque somos espíritos mesmo em evolução, estamos aí na luta para amadurecer esse tipo de conceito e de orientação que nós temos internamente, de como a gente se posiciona na vida. E preparando esse estudo, eu me lembrei de uma cena que quando eu estava nos bancos da escola ainda, nas séries primárias, o professor, depois de corrigir a prova, ele devolvia para os alunos por ordem da maior nota para a menor nota, falando o nome. Então ele falava: Maria, nota 10, José, nota 9,5. E aqueles que iam ficando por último iam dando aquela aflição neles, né? Bom, no começo vai dando uma aflição, porque eles também vão se comparando, mas depois, que é a minha pergunta, será que comparar a criança com outra criança mais incentiva ou mais desestimula? Porque naquela época a gente não tinha tantos estudos ainda, né, da psicologia, e o Brasil tá ainda engatinhando ainda. A ideia era, nossa, quem sabe esses alunos que estão indo tão mal vão ver esses alunos que estão indo tão bem e vão se esforçar mais. A ideia era promover o quê? O incentivo para aquele aluno que estava indo mal. E, ao mesmo tempo, que motivar o aluno que estava indo bem. Olha, você merece um prêmio, porque você foi o melhor, você vai poder ficar tranquilo agora, enquanto você já está com nota 10. Só que isso acontecia? Não acontecia, sabe por quê, gente? Nós, às vezes, nos enganamos com o resultado das nossas ações. A gente age num sentido e acaba tendo um outro... Acaba que a consequência é diferente, porque aqueles que tiravam nota 10, eles também ficavam se comparando e se sentiam obrigados a sempre tirar 10. Então, o 10 acabava sendo um fardo para aqueles alunos que eram bons. Muitas vezes eles se desconectavam até de ser amigos dos outros, de estar ali nas alegrias e nos jogos, porque eles se cobravam demais e se tornam adultos que ainda se cobram muito. E já nessas crianças que têm muita autocrítica, tá ali embutido: se eu for muito bem, eu vou ser mais amado. Se eu não for bem, talvez eu não mereça amor. Também nas crianças que tiram 10. E esse que era, muitas vezes, o que a gente não percebia nas escolas. Já o aluno que sempre ia mal, se no começo causava um estranhamento para ele, uma certa chateação, a gente não gosta de ser o melhor? Muitas dessas crianças, eu me lembro na minha própria sala, elas começavam a disputar quem era o melhor em ser o pior. Vê como é que vai tendo um resultado completamente oposto ao que a gente deseja. E aí os alunos disputavam quem era o pior, quem tinha mais coragem, quem tinha nota menor e não tomava bomba, porque na minha época de escola ainda existia bomba. Então os alunos ficavam lá enrolando, quem fazia menos lição, porque eles também queriam ser melhores nos piores lugares. Então, já que é para eu ser ruim, eu vou ser um ótimo ruim, não vou ser um ruim médio. E a gente tinha as crianças que ficavam no meio do caminho ali, com as notas medianas. Alguns se esforçavam muito, mas tinham dificuldades, características próprias. Outros realmente não se importavam, estavam tranquilos ali com aquela situação. Mas assim, o sofrimento permeava muito a vida escolar. E eu acredito que ainda permeia ainda. Porque a gente tá sempre atrás de objetivos que não são o ser, mas sim não só ter em termos de ter coisas, mas ter notas, em se destacar por resultados, por metas que não vão medir ali coisas como o companheirismo, a educação, a fraternidade entre as crianças, a cooperação entre elas. E esses ambientes, se a gente já começa assim na família, um ambiente de muita competição, de muita comparação, e vai para a escola e continua nesse ambiente, e aí os amigos também vivem aquela coisa até de um tem uma invejinha pro outro,
não saber muitas vezes ficar feliz pela conquista dos outros, a gente vai vivendo situações e ambientes que não são os ambientes onde crianças saudáveis, crianças felizes, crianças amadas se colocam na posição de tudo bem eu não ocupar o primeiro lugar. Eu tenho meu lugar no coração dos meus pais, eu tenho meu lugar na sala onde eu estou. Né? E aí eu trouxe uma imagem aqui que é do Harry Potter, para quem gosta, né, que se passa numa escola, que a Hermione, que é a atriz, fala: professor, o que vai cair na prova? Aí nessa tirinha, o Snape, que é um professor, o pior do melhor, né? O melhor do pior, ele fala: vai cair na prova? Lágrimas. Porque as provas, elas vão servindo para isso. Elas vão servindo para classificar as pessoas que têm qualidades e capacidades e até oportunidades diferentes, elas são avaliadas ali por um instrumento único. E num quesito único, por exemplo, se é matemática, é matemática. Muitas vezes a gente não tem essas outras matérias que a gente devia ter, que é a convivência, que é a criança aprender a economia doméstica, o que é lidar com dinheiro, o que é ela lidar com as emoções. Tudo isso a gente poderia ter, né, numa escola que visasse não apenas o vestibular, mas que visasse o desenvolvimento da criança. Onde a matemática não fosse apenas uma disputa, mas que ela fosse para o aluno entender que tem coisas maravilhosas na matemática que podem nos ajudar na nossa vida. Até as probabilidades, quando a gente entra numa brincadeira, num namoro, a gente pode brincar com a matemática o tempo todo. Não que eu tenha vivido isso, porque eu não gostava de matemática, tinha uma dificuldade tremenda. Mas eu gostava muito do português. Até a Marlene Essado, que é palestrante também, foi minha professora de português e fazia aula de português ser uma coisa gostosa. Porque ela tinha um sentido a mais, que não era só o de competir, não era só o de chegar lá no vestibular, mas era um português que era pra gente se enriquecer. A família deveria dar para a criança uma educação que pudesse enriquecê-la, mas sempre lembrando que ela é uma alma. Ela não está aqui. O objetivo da vida dela, o objetivo final, não é ela ser a melhor entre as pessoas no trabalho. O objetivo final é a gente evoluir junto, é a gente caminhar, é a gente ter uma família que vale a pena, é a gente promover a harmonia, promover o ser. Muitas das vezes, esse tipo de vivência na nossa sociedade vai nos levar para querer até humilhar as outras pessoas para poder se sentir um pouco melhor. Porque muitos de nós não conseguiam os primeiros lugares na escola. Aí acaba usando outros subterfúgios para conseguir falar: não, eu não sou tão ruim assim, eu sou melhor do que ele. E a gente vai de equívoco em equívoco, né? E aqui eu escrevi a confusão do mérito. Como que a gente vai medir uma criança? Por exemplo, uma criança que ela é muito ativa e a gente fica achando que ela é muito atentada, que ela tem o demônio no corpo. Ué, mas será que uma criança muito ativa, ela também não tem o seu mérito de ser uma criança curiosa e aquilo não pode ser uma virtude que muitas vezes deixa a gente desconfortável, com cansaço. Mas quanto mais a gente, ao invés de valorizar o que a criança tem, quanto mais a gente se concentra só nos aspectos que, na verdade, nos incomodam, aquilo que a criança tem, que é um diferencial dela de ser uma criança mais ativa, ela acaba se tornando o quê? Uma coisa da qual a criança tem que se esconder, da qual os pais têm que punir cada vez mais, da qual os professores cada vez mais também com a dificuldade de lidar, muitas crianças na sala, eles também aquilo acaba, a gente não dá a oportunidade da pessoa ela usar os dons dela, os dons que Deus deu para cada um de nós. As habilidades e as condições de cada um são diferentes, né? As habilidades que a gente tem, que são essas coisas que nascem com a gente internamente, as nossas facilidades e as nossas dificuldades, e as condições que a gente teve aqui, socialmente falando. Que tipo de família, que tipo de educação, como foram os meus primeiros anos de vida, como foi a gravidez que a minha mãe teve, qual foi o ambiente que eu participei.
Isso vai me tornar uma pessoa única e diferente. Eu não vou ter as mesmas facilidades que a outra pessoa, eu vou ter facilidades diferentes, eu vou ter dificuldades diferentes. E entre nós somos assim. Agora, se eu quero me sobrepor aos outros de alguma maneira, eu posso usar coisas das quais eu deveria me envergonhar por ser melhor daquela maneira. Como, por exemplo, usando a humilhação. Mas nós contribuímos também para que isso aconteça. Nós também somos responsáveis. Por isso que a palavra do Cristo, ela vem para nos esclarecer, para dar novos rumos, novos direcionamentos para o que a gente pensa e para o que a gente sente. E aí eu trouxe uma outra tirinha aqui, para ilustrar isso que eu estou falando, que é um juiz, né, falando, para ser justo com todos, vocês vão fazer a mesma prova, subir naquela árvore. Aí tem um macaco, um elefante, um rinoceronte, tem um crocodilo, tem uma cobra, tem um leão, uma borboleta, um porco-espinho. Todos vão subir na árvore com a mesma facilidade, mas a prova é a mesma. Assim são as provas que a gente coloca para dois irmãos, por exemplo. Quando a gente quer testar alguma coisa com os nossos filhos, por exemplo, a gente parece que os dois filhos são iguais, sendo que eles têm tendências, eles têm a parte espiritual deles é única. E a parte aqui dele, racional, cognitiva, é única também. Nós não podemos colocar no mesmo julgamento, na mesma avaliação, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos alunos, porque a escola ela tem métricas e ela precisa de parâmetros, mas a gente precisa de incentivar outras habilidades e outras capacidades, para que a pessoa ela não sinta vergonha de ser quem ela é. E para que ela possa desenvolver coisas que ela tem que são diferentes daquele lugar comum. Às vezes a pessoa não é boa em matemática, por exemplo, ela vai muito mal em matemática, mas ela pode tocar música maravilhosamente bem. Às vezes ela não tem esse tipo de habilidade, mas ela consegue conviver de uma maneira harmoniosa. Muitas vezes o aluno que ele é um nota 10 e que a gente só valoriza isso, pode ser um erro nosso, aquele aluno que não é tão brilhante, ele é capaz de conviver numa carteira com um outro aluno com necessidades especiais, ou conviver com um amiguinho com necessidades especiais e ser generoso, ser gentil, procurar ajudar. Ele tem ali dentro dele uma outra coisa para doar, que não é só a parte da racionalidade. E às vezes a gente não valoriza isso. Tantas coisas boas que as nossas crianças têm. Às vezes alegria. Quantas crianças vivem em lares super difíceis, chegam nos lugares e eles têm aquela agitação, mas eles conseguem levar alegria quando a gente consegue perceber a alegria. E vamos perceber que essas coisas que eu estou falando da infância, a gente vai levar por toda a vida, né? A alegria ou a vergonha, ou querer ser a gente mesmo. Então, esse tipo de comportamento que nós temos quanto adultos e que os adultos tiveram conosco, vão levar o quê? A uma tremenda autocrítica, né? A complexos que a pessoa tem. Aí o que ela faz? Nesse movimento de estar se comparando e necessariamente ser melhor do que os outros, ele vai se tornar uma pessoa muitas vezes orgulhosa, arrogante. Ele vai cultivar o egoísmo, a vaidade, a ganância e tantas coisas que a gente tem. Para quê? Para a gente se diferenciar, para a gente ser melhor em alguma coisa. Porque o medo também, será que alguém vai cuidar de mim na velhice? Um pensamento desse, de que eu não fui bom ou não sou bom o suficiente, pode me tornar uma pessoa gananciosa, uma pessoa que só pensa em mim mesmo. Mas muitas vezes, olhando as camadas que tem por debaixo de certos comportamentos, a gente vai encontrar o medo. A gente vai encontrar autocríticas disfarçadas de outras coisas. A gente vai encontrar violência, né? E aí eu trouxe, então, agora a outra parábola que tem neste capítulo, né? E chegaram a Carfanaum. Quando eles chegaram em casa, a minha imagem está tampando aqui, ele perguntou-lhes, o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, os discípulos de Jesus,
Porque no caminho eles haviam discutido sobre quem era o maior. Então veja, os discípulos do Cristo, que já eram seres mais elevados do que nós, que estavam convivendo diretamente com a luz, eles também se confundiram, como nós nos confundimos. E entre eles, os 12, eles estavam pensando, mas quem é mais importante? Quem é o mais amado do Mestre? Quem vai ocupar a melhor cadeira, né, no reino dos céus? Eles discutiram porque essas questões de se comparar são questões humanas e mais ainda reforçadas pelos nossos modos de vida, pela condução das situações, pelas nossas verbalizações. A gente acaba deixando transparecer isso que está no nosso coração. Quanto melhor você for, mais garantia você tem, mais amado você vai ser, mais respeitado você vai ser. E aí a gente fica, né? Imagina, eles estavam ali nesse tipo de pensamento, imagina nós, que estamos tendo contato aos poucos com a luz do Cristo para não nos cegar. Eles estavam ali, direto com a fonte, não é? E aí, já logo em seguida, tem a outra, vou trazer outro versículo. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Então, o que ele está nos falando? Ele está nos falando assim, gente, vamos sair dessa coisa da aparência. Vamos cuidar do nosso interior. Aí eu escrevi aqui do lado, ó, não vendo o interior, valorizamos o exterior. Usamos a medida das nossas limitações. Então a gente fica ali medindo as coisas, medindo as pessoas, para poder avaliar, olhando o lado da beleza, olhando o lado do dinheiro, porque a gente não percebe que o que é dentro daquela pessoa com aquele carro, o que é dentro daquela pessoa que é tão bonita, né? Como que a gente pode conviver, contribuir e ser melhor? A ideia é, quando Jesus falou pra gente ser o último, a gente está falando, não vai se importar com o que está fora, se importa com o que está dentro. Vai cuidar do seu interior. E aí eu trouxe mais outras passagens aqui. Trouxe também aqui um pensamento assim, ó, quem eu sou e o que eu estou fazendo, porque eu acho muito importante nesse tipo de reflexão. Todos nós temos vulnerabilidades e imperfeições, mas muitos de nós ignoramos, por exemplo, algum sentimento de inferioridade, ou então saber que a gente não é perfeito, que a gente erra muito, ou saber que a gente não é tão forte quanto gostaria. Quando a gente ignora isso, muitas vezes, o que a gente faz? A gente usa coisas que a gente nos distanciam completamente de aperfeiçoar isso. Então a gente pode, por exemplo, usar a bebida, o álcool, os vícios, porque a gente não está entendendo o que a gente não tá, o que a gente sente realmente. Então aquele mal-estar, aquele vazio, aquela angústia, totalmente ignorada das suas origens e de como cuidar daquilo, a gente usa outras coisas, porque nós estamos desconectados de quem nós somos e o que nós sentimos e o que a gente está fazendo aqui. Uma outra questão é quando a gente camufla. Por exemplo, indo num casamento, indo numa festa, a gente pode se sentir assim, nossa, aquele sentimento de pequenez, de inferioridade, ele vem assim naquele forma de mal-estar, vem algum pensamento, aí a pessoa pensa, não, eu tenho que me destacar, eu tenho que sentar no primeiro lugar. Ou então, eu tenho que humilhar alguém para que as pessoas saibam que eu sou bom. E a gente na camuflagem, o que a gente faz? Faz coisas, a gente é violento, a gente é arrogante, a gente é prepotente. Por quê? Porque a gente quer disfarçar o mal-estar através de sentimentos que momentaneamente parecem, então agora todo mundo viu que eu sou importante. Mas logo depois vem o vazio e eu preciso fazer aquilo de novo. Eu preciso humilhar de novo. Eu preciso brigar pelo primeiro lugar, por mais dinheiro. Para ter um telefone novo, para quê? Para ganhar respeito, para ganhar afeto, para que meus amigos fiquem perto de mim. É a total inconsciência, assim, é a infantilidade que nós vivemos. Muito mais infantilidade,
né, do que qualquer outra coisa. E uma outra maneira da gente lidar é sentir mal, fui naquele lugar, pensei naquilo, o que eu preciso fazer para me sentir melhor? Ter consciência. Uma vez que eu permito que a consciência venha, que eu reflito sobre o que eu estou sentindo, eu preciso de ter humildade para reconhecer, nossa, estou me sentindo tão pequeno, tão sozinho, que ninguém se importa comigo. Coragem para assumir, para pensar até, para eu poder agir. Se eu estou me sentindo assim, como é que eu vou procurar? Onde eu vou me cuidar? Né? Eu vou num centro, eu vou numa igreja, eu vou num psicólogo, eu vou falar com meus amigos, eu vou falar com a minha família, eu vou pensar sobre isso, eu vou ler livros que são tão instrutivos para nós, eu vou ver coisas que possam me fazer crescer, porque eu preciso de humildade, coragem e atitude. Senão eu vou continuar fazendo, trouxe essa imagem aqui, ó, um gatinho pequenininho, super frágil, vestido com uma juba de leão, fingindo que eu sou forte, que eu não tenho defeito. E aí é a fuga, né, gente? É a fuga que leva a gente para lugar nenhum, porque a gente não tá cuidando da nossa evolução. Aí eu trouxe essa frase de Gandhi que fala: o que mais me impressiona nos fracos é que eles precisam de humilhar os outros para se sentirem fortes. Se sentir fortes porque eles estão sempre se comparando. Então, comparado com os outros, ele tem que fazer o outro se sentir fraco para que ele se sinta forte. Quer dizer, a referência dele não é ele, a referência dele é outra pessoa. E aí a gente tá inconsciente e desconectado. A nossa referência, gente, tem que ser nós e o Cristo. Né? Tem que ser o nosso ideal, essa é a nossa referência. A nossa referência não pode ser o outro. Porque senão a gente tá perdido. Perdido não é na vida, não, perdido de nós. E aí a gente se perde na vida. Jesus, ele veio trazer o exemplo da humildade. Humus, a humildade vem da palavra humus, que quer dizer sabedor, que quer dizer o humus é aquela terra, é aquele elemento que você põe na terra e faz crescer e faz tudo ficar muito, produzir muito e ficar uma terra fértil, uma terra saudável. A humildade é o humus da sabedoria, porque a gente sai desse negócio que não leva a gente para lugar nenhum, que mantém a gente na dor, para a gente, com sabedoria, poder se movimentar num outro sentido. E Jesus falou: sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E como é que a gente vai ao Pai? Pelo amor. E um dos caminhos do amor é servir. Por isso que ele, olha que bonita a imagem, eu não vim para ser servido, mas para servir. A gente precisa dessa outra pessoa para a gente evoluir. A gente precisa da outra pessoa para a gente se instruir, aprender a perdoar. Mas sobretudo para a gente poder servir. Porque servindo a gente aprende. Servindo a gente se desenvolve. Né? Então nós somos humilhados muito mais do que nós dizemos para nós mesmos, muito mais pelo que nós sentimos do que pelos outros. Porque quando eu vou querer humilhar o outro para mostrar a minha força, eu tô dizendo, eu preciso fazer alguma coisa, porque senão eu não sou ninguém. Quem tá dizendo que eu não sou ninguém? Sou eu mesmo. Eu preciso ter um lugar de destaque para que as pessoas vejam que eu sou alguém. Por que você não é alguém? Se as pessoas não disserem que você é alguém, você não sabe do seu valor, da sua importância, da sua missão? E às vezes o nosso valor, importância e missão são pequenininhos, mas eu tenho que saber que tem um valor. Que eu sou único, que eu posso fazer muito pouco, mas eu vou fazer muito melhor se eu for eu mesmo, do que se eu tentar ser o que eu não sou. Por isso eu volto, quando fores por alguém convidado para um casamento, não te sentes no primeiro lugar. Cristo falou, aproveita onde você está, desfruta, né, daquele momento, sirva alguém. Lembra que o objetivo do casamento, será que quando eu vou nesse lugar que há a parábola, a ideia é ser visto por todo mundo ou a ideia é conviver, é abraçar os noivos ou o aniversariante, é estar com os amigos, é desfrutar da comida, da música? Será que não é por isso que eu tô ali? Naquele momento, será que eu não posso ajudar alguém? Dar uma palavra? Ajudar mesmo de uma maneira mais prática? Quando a gente fica vivendo lá na frente, o que os outros vão pensar, eles vão falar e tudo, a gente vai ficando muito assim, a gente vai esquecendo o nosso objetivo.
Por isso Jesus ficava muito presente. Viva um minuto de cada vez. Um minuto de cada vez. O que eu estou fazendo aqui mesmo? Eu estou no casamento. E eu estou aqui com um prato na minha frente, eu vou ali pegar aquele prato e desfrutar daquele momento. Eu estou ouvindo uma música, eu vou ficar ali na música. Então vamos lembrar que o nosso objetivo em cada lugar, se a gente estiver pensando o que os outros estão pensando, a gente não está fazendo o que a gente foi fazer ali, né? Aí tem essa frase que eu achei muito bonita: não te distraia com coisas que não te façam progredir, né? Não vamos ficar distraídos, não. Vamos lembrar o que a gente tá, por que a gente tá. E o nosso objetivo, no final de tudo, é ser feliz, é evoluir. Então eu preciso de ir nesses caminhos que vão trazer alegria e felicidade duradoura. Para isso a gente precisa ser nós mesmos. As outras pessoas, elas já existem. E eu trouxe mais uma reflexão do Cristo, que ele vai falar: vai-te, não peques mais. E em seguida, falou-lhes por Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando ele fala vai e não peques mais, ele não falou apaga o teu passado, se envergonha de quem você é. Seja melhor do que você, seja melhor do que as outras pessoas. Ó, você cometeu esse erro, mas agora você vai ser o melhor no que você fizer. Não, ele falou, quando ele falou vai e não peques mais, ele falou não te compares. Seja você mesmo, mas seja melhor do que você mesmo. Vai-te e não peques mais, ele quis dizer, não faz aquele erro de novo, seja melhor do que você. Dê aquele passo sobre você mesmo. Tenha aquele olhar sobre você mesmo, que é uma coisa mais iluminada, né? Seja a melhor versão de você mesmo a cada dia. Esse é o verdadeiro sentido da gente poder não querer se elevar, não querer se humilhar, mas querer progredir, trabalhar na nossa reforma, né? E para finalizar, eu trouxe aqui uma poesia da Gabriela Mistral que fala o prazer de servir. Toda a natureza é um serviço. Serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva. Onde haja uma árvore para plantar, plante-a você. Onde haja um erro para corrigir, corrija-o você. Onde haja um trabalho e todos se esquivam, aceite-o você. Seja o que remove a pedra do caminho, o ódio entre os corações, as dificuldades do problema. A alegria em ser puro e a de ser justo, mas há sobretudo a maravilhosa e imensa alegria de servir. Que triste seria o mundo se tudo se encontrasse feito, se não existisse uma roseira para plantar e uma obra para se iniciar. Não o chamem unicamente os trabalhos fáceis. É muito mais belo fazer aquilo que os outros se recusam, mas não caia no erro de que somente há méritos nos grandes trabalhos. Há pequenos serviços que são bons serviços. Adornar uma mesa, arrumar os seus livros, pentear uma criança. Aquele é o que critica, este é o que destrói. Seja você aquele que serve. Servir não é faina dos seres inferiores. Deus dá os frutos, a luz e serve. Seu nome é aquele que serve. E ele tem os olhos fixos em nossas mãos e nos pergunta a cada dia: você já serviu hoje? Que a paz de Jesus esteja em nossos corações e eu agradeço muito por aqueles que estão aqui comigo e que possa ser uma reflexão para a nossa vida, para que a gente possa olhar para o Cristo e trazê-lo assim à nossa frente, com o seu exemplo, com o seu amor e a sua humildade. Muita paz a todos.